E aí pessoal, tudo bem? Vamos agora falar a respeito da segunda parte da histologia, né? Então a gente já falou sobre histologia num primeiro momento, falamos de tecido epitelial e uma parte do tecido conjuntivo. Agora a gente vai terminar tecido conjuntivo, vai falar tecido muscular e nervoso também. Continuando então a parte de tecido conjuntivo, a gente vai falar do tecido ósseo. Tecido ósseo, que a gente tem que lembrar, do osso principalmente. Então ele vai constituir o osso. Lembrando que o osso ele é uma reserva natural de cálcio. Ele tem muito fosfato de cálcio, cristais de hidroxiapatita. O cálcio ele é um sal mineral muito importante, está relacionado à coagulação do nosso sangue, à contração muscular, a conferir a dureza dos ossos. Lembre que o tecido ósseo ele serve para a proteção muitas das vezes também, além da sustentação do seu corpo. Então ele vai ter a caixa torácica que serve para proteger o seu fígado, o seu pulmão, o seu coração e tudo mais. Temos a caixa craniana que serve para proteger o nosso cérebro, o nosso encéfalo de maneira geral, tá? Então, enfim, essas são partes importantes. Lembrando que a gente tem algumas células que estão presentes ali. Nós temos os osteoblastos, osteoclasto e osteócito. Osteoblasto, sempre tem final blasto, é célula jovem. Essa célula ela é muito importante porque ela vai fazer o transporte de cálcio do sangue para o tecido. Então, vai abastecer o tecido de cálcio. O osteócito é o que vai compor ali o tecido propriamente dito, vai estar presente ali, imerso na matriz óssea e tudo mais. Lembrando que a matriz óssea ela tem colágeno também, que confere a resistência daquele osso. E o fosfato de cálcio, que vai conferir aquela dureza. Então o osso ele acaba sendo duro e resistente ao mesmo tempo. E a gente tem o osteoclasto. O osteoclasto que serve para fazer o inverso do osteoblasto. Ele acaba retirando o cálcio do osso e jogando para o sangue. Como eu falei, o cálcio ele acaba sendo importante para outros processos. Então, caso eu precise de cálcio para a contração muscular, eu retiro do osso, que é o meu estoque. Outra coisa que a gente vai falar é o tecido hematopoético. O hematopoético ele vai estar presente principalmente na medula óssea vermelha, né, que serve para a formação das células que vão estar presentes no sangue de maneira geral. Então a gente tem a parte mieloide e linfóide. A mieloide que vai gerar, por exemplo, as hemácias, o megacariócito, né, que vai formar plaquetas, e os leucócitos de maneira geral, com exceção dos linfócitos. Os linfócitos são gerados na estrutura linfóide. E a gente vai ver isso agora no tecido sanguíneo. Então, o tecido hematopoético é aquele que vai gerar a fábrica de células do tecido sanguíneo, vamos dizer assim, que vão migrar para o tecido sanguíneo e outros tecidos do seu corpo também. O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, e o plasma contém principalmente água, mas também contém sais, hormônios, excretas, gases, nutrientes e outras coisas. E nós temos os elementos figurados que são as hemácias, né, ou também chamados de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e nós temos as plaquetas. Hemácias. Hemácia serve para quê? Para o transporte de oxigênio. Inclusive, entre os elementos figurados, ele é de longe o mais abundante. Os leucócitos, bem, é um termo geral para algumas células de defesa. Leuco quer dizer branco, então elas não têm pigmentos, assim como os eritrócitos têm. Erito quer dizer vermelho, por isso que a hemácia é vermelhinha. Então, os leucócitos, a gente tem vários, tá? Nós temos os granulócitos e agranulócitos. Falando, então, das células, né, de defesa. Nós temos os neutrófilos, que são as células de defesa mais abundantes. Eles servem para fazer fagocitose. Vão fagocitar micro-organismos, antígenos e outras coisas. Nós temos os basófilos, que vão servir para secretar heparina e histamina de maneira geral. Então a heparina, mais uma vez, é anticoagulante, a histamina é vasodilatador. E nós temos os eosinófilos. Os eosinófilos, elas que vão servir para combater vermes, outros processos inflamatórios e tudo mais. Nós temos também os monócitos que também servem para fazer fagocitose, e nós temos os linfócitos, que de maneira geral vão servir para a produção de anticorpos. Nós temos vários tipos de linfócitos, né? Linfócito B, linfócito T, inclusive o vírus HIV infecta o linfócito T, é importante você saber disso. E é por isso que o seu sistema imune ele acaba ficando muito frágil, e aí doenças oportunistas vão acabar te causando um estrago muito grande se você está infectado com o vírus HIV.
Então, a gente tem que entender também sobre o papel da resposta imune, porque a resposta imune ela é muito mais forte quando você entra em contato pela segunda vez com o mesmo antígeno. Porque no primeiro, você produz pouco anticorpo, você não sabe ainda produzir o anticorpo necessário para aquele tipo de antígeno. Mas você acaba tendo células de memória que vão guardar essa informação e, na verdade, se você entrar em contato de novo, vão produzir anticorpos pra caramba. E aí o combate a esse antígeno, né, que seja ele um vírus, uma bactéria, vai ser muito mais eficaz e provavelmente você não vai desenvolver a doença. Outra coisa que é importante falar é sobre o tipo de imunização. Nós temos imunização ativa e passiva. Ativa, ela vai induzir você a produzir anticorpos, e passiva não, você já recebe os anticorpos prontos. Ativa ela tem duas maneiras, pode ser natural e artificial, passiva também. Ativa, então aquele que vai te induzir a produção de anticorpos naturalmente. Naturalmente é você pegando a doença, entrando em contato com o antígeno. E artificialmente, o que acontece? A vacina. Por isso que a vacina ela é tão importante, porque você inocula artificialmente um antígeno dentro do seu corpo, as suas células de defesa vão guardar essa informação caso você entre em contato com o antígeno mesmo, né, que não esteja atenuado, como no caso da vacina, você vai desenvolver, né, bastante anticorpo e provavelmente você não vai ter a doença, tá? E tem o passiva, né? A passiva pode ser natural ou artificial. A passiva natural, ela pode acontecer na amamentação do bebezinho, porque a mãe, no leite, ela acaba passando anticorpos para o bebê. Essa transferência de anticorpos também pode acontecer durante a gestação na placenta. E artificialmente é o soro. O soro o que é? Quando você já recebe um anticorpo pronto para aquele tipo de antígeno. Esse soro foi feito em algum outro animal, cavalo, por exemplo. Então, soro antiofídico já tem anticorpos prontos, caso se você for picado com uma cobrinha, né, você vai conseguir tomar esse soro e não morrer e tudo mais. Agora vamos para o tecido muscular. O tecido muscular ele vai servir principalmente para contração, movimentação de estruturas no teu corpo ou movimentação do seu próprio corpo. Nós temos três tipos de células que vão atuar. Nós temos estriado cardíaco, estriado porque tem estrias, e cardíaco porque está no coração. Lembrando que o cardíaco ele tem uma contração rápida e involuntária. E tem discos intercalares que vão auxiliar também nesse ritmo do coração, enfim, tá? Em todo esse processo de contração e relaxamento. Nós temos o estriado esquelético, que vai estar relacionado ao seu esqueleto, e então você tem movimentos, se eu estou mexendo o braço, é voluntariamente. Então está relacionado a movimentos voluntários e rápidos também. E nós temos o músculo liso. O músculo liso que ele vai estar relacionado a contrações lentas e involuntárias, que acontecem, por exemplo, no movimento peristáltico presente no seu sistema digestório. Aí a gente vai falar um pouquinho do processo de contração. Lembrando, o cálcio ele é muito importante para o processo de contração. Então, o cálcio, na hora da contração, ele sai do retículo sarcoplasmático e vai permitir que a actina deslize sobre a miosina. E aí, em curto sarcômero, você tem a contração. Já o relaxamento também tem o cálcio aí. O cálcio ele vai sair e vai voltar, na verdade, para o retículo sarcoplasmático. Então, você tem a actina deslizando de volta sobre a miosina, tá? E acabando alongando esse sarcômero, é o alongamento. Em ambos os casos, tá, você tem gás de ATP, tanto na contração quanto no relaxamento. Vamos agora para o tecido nervoso. Tecido nervoso, ora, você vai lembrar principalmente dos neurônios, são as células principais. Lembrando que o neurônio ele é composto de dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito é como se fosse a cabeleira dele, entendeu? Que serve para receber um estímulo. Corpo celular é onde estão núcleos, organelas e tudo mais, vai continuar mantendo o estímulo. E o axônio é a porção final, como se fosse aquela cauda imensa, a porção mais alongada do neurônio, que vai permitir o término daquele impulso, que vai para um outro neurônio, vai para um músculo, vai para uma glândula, enfim. Essa transmissão ela ocorre por neurotransmissores, entre um neurônio e outro, por exemplo. Então tem uma fenda sináptica, o neurônio não toca no outro, e ali ocorre a liberação de neurotransmissores que o outro neurônio, por exemplo, vai pegar. Essa é uma transmissão química, né? Enquanto que dentro do neurônio tem um impulso elétrico. Lembrando que a gente também tem a neuróglia, ou células da glia.
Elas são importantes porque elas vão abastecer esse neurônio, a facilitar o funcionamento desse neurônio. Então a gente tem algumas células, começando com as que fazem bainha de mielina. Nós temos os oligodendrócitos e células de Schwann. O oligodendrócito faz bainha de mielina, mas está presente no sistema nervoso central, enquanto que a célula de Schwann está presente no sistema nervoso periférico. Então essa é a grande diferença entre um e outro. Nós temos os astrócitos, que são aqueles que vão nutrir o neurônio, afinal o neurônio tem um alto gasto energético, e a micróglia, que são células de defesa, que vão evitar que algum parasita acabe infectando esse neurônio. Lembrando também que na transmissão do impulso dentro do neurônio ocorre uma despolarização, ou seja, a célula está polarizada, eu tenho bastante bomba de sódio e potássio, que lembra, é um transporte ativo, tem um alto gasto energético, né? E aí, no momento em que ocorre essa transmissão, o neurônio vai despolarizar a sua membrana, então tem todo o processo lá de sódio e potássio, né? Entrando e saindo e tudo mais, tá bom? Enfim, como eu falei, não era muito para me alongar aqui, já falei bastante, né? Espero que você tenha gostado. Dá aquela curtida, compartilha com teu amigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.